Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. No dia em que celebramos a vitória de Cristo sobre o pecado e a morte, também nós somos convidados a morrer para o pecado e ressurgir para uma vida nova. Reconheçamo-nos necessitados da misericórdia do Pai. Confessemos os nossos pecados. Confesso a Deus Todo-Poderoso e a vós, irmãos e irmãs, que pequei muitas vezes, por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos e irmãs, que rogueis por mim a Deus nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Es in terra pax hominibus, bone voluntatis, benedicibus te, glorificamus te,
Ó Deus, que vosso povo sempre exulte pela sua renovação espiritual, para que, tendo recuperado agora com alegria a condição de filhos de Deus, espere com plena confiança o dia da ressurreição. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, os guardas dos apóstolos levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. O sumo sacerdote começou a interrogá-los, dizendo: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. Apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina, e ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem? Então Pedro e os outros apóstolos responderam: é preciso obedecer a Deus antes que os homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador, para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão de seus pecados. E disso somos testemunhas, nós e o Espírito Santo, que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Então, mandaram açoitar os apóstolos e proibiram que eles falassem em nome de Jesus, e depois os soltaram. Os apóstolos saíram do conselho muito contentes por terem sido considerados dignos de injúrias por causa do nome de Jesus. Palavra do Senhor. Eu vos exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Eu vos exalto, ó Senhor, pois me livraste. Não deixaste rir de mim, meus inimigos. Vós tiraste minha alma dos abismos e me salvaste quando estava já morrendo. Cantai salmos, ó Senhor, povo fiel. Dai-lhe graças, invocai seu santo nome. Pois sua ira dura apenas um momento,
mas sua bondade permanece a vida inteira. Se à tarde vem o pranto visitar-nos, de manhã vem saudar-nos a alegria. Escutai-me, Senhor Deus, tende piedade. Sede, Senhor, o meu abrigo protetor. Transformastes o meu pranto em uma festa. Eternamente hei de louvar-vos. Exalto, ó Senhor, porque vós me livrastes. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, ouvi a voz de numerosos anjos, que estavam em volta do trono, e dos seres vivos e dos anciãos. Eram milhares de milhares, milhões de milhões. E proclamava em alta voz: o Cordeiro imolado é digno de receber o poder, a riqueza, a sabedoria e a força, a honra, a glória e o louvor. Ouvi também todas as criaturas que estão no céu, na terra, debaixo da terra e no mar, e tudo o que neles existe, e diziam: ao que está sentado no trono e ao Cordeiro, o louvor e a honra, a glória e o poder para sempre. Os 4 seres vivos respondiam: amém. E os anciões se prostraram em adoração daquele que vive para sempre. Palavra do Senhor. Jesus Cristo ressurgiu por quem tudo foi criado. Ele teve compaixão do gênero humano. Aleluia, aleluia, O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João.
Naquele tempo, Jesus apareceu de novo aos discípulos à beira do mar de Tiberíades. A aparição foi assim: estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael de Canaã da Galileia, os filhos de Zebedeu e os outros 2 discípulos de Jesus. Simão Pedro disse a eles: Eu vou pescar. Eles disseram: Também vamos contigo. Saíram e entraram na barca, mas não pescaram nada naquela noite. Já tinha amanhecido e Jesus estava de pé à margem. Mas os discípulos não sabiam que era Jesus. Então Jesus disse: Moços, tendes alguma coisa para comer? Responderam: Não. Jesus disse-lhes: Lançai a rede à direita da barca e achareis. Lançaram, pois, a rede e não conseguiam puxá-la para fora por causa da quantidade de peixes. Então o discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. Simão Pedro, ouvindo dizer que era o Senhor, vestiu sua roupa, pois estava nu, e atirou-se ao mar. Os outros discípulos vieram com a barca, arrastando a rede com os peixes. Na verdade, não estavam longe da terra, mas somente a cerca de 100 metros. Logo que pisaram a terra, viram brasas acesas, com peixe em cima e pão. Jesus disse-lhes: Trazei alguns dos peixes que apanhastes. Então Simão Pedro subiu ao barco e arrastou a rede para a terra. Estava cheia de 153 grandes peixes, e apesar de tantos peixes, a rede não se rompeu. Jesus disse-lhes: Vinde comer. Nenhum dos discípulos se atrevia a perguntar quem era ele, pois sabiam que era o Senhor. Jesus aproximou-se, tomou o pão e distribuiu-o por eles, e fez a mesma coisa com o peixe. Esta foi a 3ª vez que Jesus, ressuscitado dos mortos, apareceu aos discípulos. Palavra da salvação. Pelas palavras do Santo Evangelho, sejam perdoados nossos pecados, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Vossa Excelência Reverendíssima Dom Frei Mariano, aqui presente conosco, amados confrades de nossa estimada, venerada Custódia Franciscana das 7 Alegrias de Nossa Senhora, irmãos e irmãs aqui presentes, os que são desta nossa paróquia franciscana, São José de Itaporã, os que vieram de outras paróquias, os canarinhos de Petrópolis, meninos e meninas, os maestros, a equipe. Hoje, muitas coisas importantes a serem ditas, e eu prometi para o Frei Jorge que não falaria demais, mas quero discorrer sinceras palavras de meu coração franciscano,
primeiro momento eu faço uma pequena síntese daquilo que hoje a palavra de Deus traz para a nossa vida. O evangelho que ouvimos toca profundamente o nosso coração na pergunta que Jesus faz a Pedro: tu me amas? Essa pergunta é feita a cada um de nós, sem nenhuma exceção. E nós não podemos responder ao Cristo da boca para fora, dizendo: oh, Senhor, nós te amamos muito, quando na nossa vida, no viver da nossa existência, nós descuidamos de amar o Cristo que vive em nossos irmãos e irmãs. Se nós não amamos bem nosso semelhante, não podemos dizer que amamos a Jesus Cristo. É verdadeiro amor que dizemos a Cristo quando esse amor se torna uma verdade na vida daqueles e daquelas que estão ao nosso redor, que vivem conosco. E aqui agora eu peço licença para poder dizer palavras, especialmente para o meu confrade, o Frei Jorge, que hoje foi ordenado sacerdote, neo-sacerdote da Santa Mãe Igreja, da nossa ordem seráfica, de nossa custódia franciscana. Graças a Deus. A pergunta que ouvimos do Senhor a Pedro é uma pergunta dirigida também diretamente ao nosso coração. Primeiramente no nosso coração franciscano, somos frades franciscanos. E eu creio que essa resposta nós vamos respondendo no decorrer da nossa caminhada, da nossa vocação. E você percorreu um longo percurso até o dia de hoje. Como você mesmo disse, não estamos concluindo nada, mas iniciando uma continuação de uma história bonita, de uma vocação franciscana, através agora também do ministério sacerdotal. Eu fiquei pensando, quando você me convidou para fazer a pregação na primeira missa, que palavras eu diria para você, mas no fundo, que palavras eu diria para mim também, porque vou celebrar logo quase 20 anos de sacerdote também. E quais palavras? E no meu pensamento, no meu coração, ainda mais nos tempos que vivemos, onde cada momento surge, e aqui não estou criticando, nem fazendo alusão a nenhum religioso, a nenhum sacerdote, quando os modelos de padre que hoje a nossa igreja tem, e qual é o melhor modelo, qual que é o verdadeiro, essa realidade toda. Eu confesso para você que, franciscanamente, eu quero ousar dizer, vendo esse perfil do sacerdote franciscano, em que consiste essa realidade. Primeiramente, vou dizer para você que o sacerdote franciscano é aquele que tem como parâmetro único nosso Senhor Jesus Cristo, a quem nós consagramos a nossa vida, a quem nós queremos seguir na fidelidade do nosso ser, da nossa vocação, do nosso coração franciscano. Esse é o nosso modelo. E quando nós olhamos para o Cristo, nós vamos descobrindo as nuances do nosso ministério sacerdotal. E eu peço humildemente que você não se esqueça dessas realidades que agora quero fazer menção. O sacerdote franciscano, a meu ver, de acordo com aquilo que trago no meu coração como verdade, que sustenta a minha vida, a minha vocação, é alguém que jamais esquece a sua raiz. Ele sabe muito bem de onde ele saiu, ele sabe muito bem o chão da sua existência, então jamais vai renegar essa realidade, jamais vai esquecer, jamais vai trocar nada disso. E eu peço para Deus cada momento que eu não esqueça nunca a minha raiz, de onde eu saí, a minha origem, primeiramente de pessoa humana. E eu desejo que na vivência do ministério sacerdotal você possa ser também um frade que não se esqueça dessa realidade. O sacerdote franciscano é alguém que vive por excelência o dom da fraternidade, é a nossa essência de vida. Antes de qualquer coisa, nós somos frades franciscanos. Antes de sermos sacerdotes, nós somos frades franciscanos. E como frades, nós queremos zelar piedosamente para que de fato possamos testemunhar a vivência fraterna. Esse eu creio que é um grande testemunho que nós podemos dar da nossa vocação franciscana. Então você é um irmão, é um frade que também agora é ordenado sacerdote, mas cuide para que a vida fraterna seja sempre fomentada com o viver da sua vocação franciscana, sua vocação sacerdotal. O sacerdote franciscano é alguém que cultiva uma vida de intimidade com Deus, profunda, sincera, verdadeira, não importa a circunstância da vida.
aqueles momentos de visita a Jesus Cristo no Santíssimo, no Sacrário, as orações próprias, né, das devoções que cultivamos, cada um tem, mas não deixe de dialogar com Cristo, de visitá-lo, de ouvir, por vezes, a mesma pergunta que ele fez a Pedro: tu me amas? E a nossa vida, nós sabemos como ela é, as dificuldades que enfrentamos, as aflições, angústias que não acabam aqui na terra, mas o Cristo está ali a nos olhar nos olhos e dizer, né, você me ama, e quando nós dizemos sim, Senhor, te amamos, Ele nos convida a avançar para as águas mais profundas, renovando e sustentando a nossa vocação. O sacerdote franciscano é alguém que tem um olhar voltado, sim, para o céu, cada momento, mas tem um olhar voltado para a terra, especialmente sobre a vida daqueles que mais precisam de nós. E aqui eu falo dos pobres, dos necessitados, dos enfermos, essa realidade de pessoas por vezes tão esquecidas, abandonadas. Nós devemos nutrir esse amor para o Cristo, demonstrando em atitudes para com eles de modo especial, para com todas as pessoas, mas especialmente para com eles. O sacerdote franciscano é alguém que vai ser um profeta do amor, num mundo tão conturbado como esse, marcado por tantos ódios, violências, maldades que não tem fim. É essa a nossa missão, sermos instrumentos de paz pela prática constante do bem, mas anunciar esse amor com gestos concretos, um amor que não é nem antes e depois, mas um amor vivido no agora da nossa existência. O sacerdote tem essa missão, ainda mais nós franciscanos. O sacerdote franciscano, Frei Jorge, é alguém que vai conservar o coração sempre muito humilde, sabendo-se ser necessitado totalmente da graça de Deus. Aqui me permita dizer que nós somos aqueles servos inúteis, né? Vamos fazer o que fazemos de bom é porque o Senhor nos permite. Sem a graça dele, nada podemos fazer de bom. E quando nós conservamos essa humildade, essa simplicidade no nosso viver, quando falamos das coisas do céu, quando falamos de Deus, o povo nos entende bem. O povo sente essa presença de Deus, não somente no nosso anúncio, mas na nossa vida, no nosso testemunho de vida. Eu desejo profundamente, tentando concluir essa pequena e humilde reflexão, que você seja, no primeiro momento, com autenticidade, com sinceridade de alma e coração, um excelente frade menor, mas também agora, assumindo o ministério sacerdotal, um sacerdote que dê esse bom testemunho de pertença à Igreja de Deus, a nossa Santa Igreja, a nossa ordem seráfica, a nossa custódia franciscana, que precisa muito de você. Esteja com o coração aberto para poder anunciar, acolher as realidades, necessidades que a nossa custódia pede, e eu tenho certeza que aonde você for, você vai ser de fato essa presença de Deus, um pouco mais presença de Deus, na vida do mundo das pessoas. Hoje cedo eu disse, e repito para terminar essa momento de reflexão, eu consagro a sua vocação, o seu sacerdócio ministerial, a maternal proteção de Nossa Senhora das Alegrias, e como ela, não esqueça nunca de ter um coração agradecido a Deus. Se hoje você está sentado aqui, hoje presidindo para nós a Eucaristia, é porque Deus permitiu tamanha graça. Que haja gratidão no seu coração. Eu disse na ordenação do Frei Pedro, palavras semelhantes a essa, e me lembro ainda, quero terminar com a mesma palavra que eu falei para o Frei Pedro, no dia da ordenação do Frei Pedro, alguns dias atrás, que eu ouvi de Frei Fridolino, que para mim, um dos grandes frades que a nossa custódia teve. Tivemos muitos, graças a Deus. Esse de modo especial. Poderia falar de tantos, Frei Mateus, Frei Paulino, de tantos. Mas o Frei Fridolino dizia, com aquelas visitas que fazia aos enfermos, né, que a mão que não ajuda, não socorre quem precisa, se a mão não é estendida para esse, não poderia ser estendida no altar do Senhor. Nós temos mãos estendidas para acolher e servir a quem de nós precisar. Que você seja, de fato, esse sacerdote franciscano. Que o bondoso Deus abençoe a sua vida, te conceda a graça da perseverança, da fidelidade, e reza sempre por mim, que sou pecador. Eu peço de coração, felicidade no seu ministério.
Professemos juntos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, na vida eterna. Amém. Ao bondoso Deus que nos escuta, elevemos, irmãos e irmãs, as nossas preces. Inspirai vossa Igreja em sua missão. Conservai vossos ministros na dedicação missionária na nossa comunidade, na fidelidade ao vosso Filho. Nós vos rogamos, Senhor. Deus da vida, socorrei-nos sem demora. Iluminai os evangelizadores do nosso tempo, para que sejam firmes, autênticos e atentos aos sinais de vossa presença e do vosso amor, nós vos rogamos, Senhor. Deus de amor, socorrei-nos sem demora. Guardai e protegei os jovens e crianças, as famílias e os vulneráveis de toda violência e maldade, e fazei-os livres em vossa misericórdia, nós vos rogamos, Senhor. Deus da vida, socorrei-nos sem demora. Estendei vossa mão divina sobre os defensores da vida, dos que promovem a dignidade dos pobres, dos abandonados e injustiçados. Nós vos rogamos, Senhor. Deus da vida, tudo isso nós vos pedimos, ó Pai, por Cristo teu Filho, nosso Senhor. Nossas
Orai, irmãos e irmãs, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba o Senhor por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. Acolhei, ó Deus, as oferendas da vossa Igreja em festa, vós que sois a causa de tão grande júbilo, concedei-lhe também a eterna alegria. Por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em todo lugar, mas sobretudo neste tempo solene, em que Cristo, nossa Páscoa, foi imolado. Pela oblação do seu corpo pregado na cruz, levou à plenitude os sacrifícios antigos. Confiante, entregou em vossas mãos o seu Espírito, cumprindo inteiramente vossa santa vontade, revelando-se ao mesmo tempo sacerdote, altar e cordeiro. Por esta razão, transbordantes de alegria pascal, e celebrando vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo, o Papa Francisco, pelo nosso Bispo Henrique
e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, e de todos que circundam este santo altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco esse sacrifício de louvor, por si e por todos os seus, e elevo a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Santa Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião e todos os vossos santos. Por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos e elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Meu Senhor e meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, o sacrifício
dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue do vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida marcados com o sinal da fé. A eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, felicidade perpétua, Águeda e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos, por Cristo Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar esses bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Cantemos confiantes a oração que o Senhor nos ensinou. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade, vós que sois Deus como o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco.
Felizes os convidados para o banquete nupcial do Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo.
Ó Deus, olhai com bondade o vosso povo e concedei aos que renovastes pelos vossos sacramentos a graça de chegar um dia à glória da ressurreição da carne, por Cristo nosso Senhor. Peço ainda um minuto da atenção e da bondade de vocês para eu estender os agradecimentos que já fiz hoje pela manhã na Igreja Catedral em Dourados. Quero agradecer a carinhosa presença do nosso bispo auxiliar e amigo Dom Mariano Danec por esta assistência eclesiástica na minha primeira presidência. Muito obrigado pela disponibilidade, pela presença, pela proximidade conosco, frades franciscanos. Muito obrigado, Dom Mariano. Quero agradecer de forma ampla toda a comunidade aqui de Santa Teresinha, porque a minha vocação está sustentada pelas orações, pelo testemunho, pela amizade de cada pessoa que enche essa igreja, que está lá fora na praça assistindo por aquele telão. Agradeço pelo trabalho de todos esses dias. Eu vim algumas vezes, várias reuniões, tantas coisas foram feitas, tantas pessoas colaboraram para que fosse realmente esta festa bonita que pudemos festejar juntos. De maneira particular, quero agradecer à prefeitura da nossa cidade, na pessoa da nossa primeira-dama, Lourdes Paco. Muito obrigado pelo zelo para com a nossa comunidade nesses dias. As pessoas que vieram certamente perceberam a beleza da nossa vila, que é pequena, mas é acolhedora. Muito obrigado. Mais uma vez, na pessoa do maestro Marco Aurélio List, quero agradecer a presença dos canarinhos de Petrópolis aqui. Vocês se apertaram, eu disse que a igreja era pequena, e vocês fizeram mais esse esforço para embelezar a divina liturgia. Muito obrigado. Foi certamente uma experiência única para as pessoas da nossa comunidade celebrar a Eucaristia com a presença de vocês. Obrigado por estarem aqui. Eu disse a cada um quando me cumprimentaram pela manhã, quero dizer de novo. Muito obrigado pela presença, pela amizade e pela acolhida nos meus tempos de Petrópolis. Espero voltar outras vezes. Muito obrigado.
em Campo Grande e aqui em Itaporã, muitas pessoas também trabalharam para acolher o coro. O pessoal da OFS, outros movimentos pastorais lá em Campo Grande e aqui em Itaporã, os jovens do nosso movimento franciscano Paz e Bem, do MPB. Frei Rogério, obrigado. Tenho certeza que na nossa humildade vocês acolheram os canarinhos, contaram as nossas histórias. Muito obrigado, muito obrigado. Aos meus confrades todos que vieram participar da minha primeira presidência, muito obrigado. Muito obrigado aos confrades que também, na pessoa do Frei João Francisco, se dedicaram para que tanto a ordenação como a primeira missa acontecesse de forma magnífica, de forma como a liturgia merece. Muito obrigado. Receba a minha gratidão. De forma geral, espero ter agradecido a todos, sem dizer o nome de muitos. Muito obrigado pela presença, por tudo que vocês fizeram para que essa data acontecesse. Paz e bem. Mais um aviso: o Coral dos Canarinhos veio para o Mato Grosso do Sul sem nenhum apoio de nenhuma empresa privada e nem de nenhum poder público. O Coral dos Canarinhos veio ao Mato Grosso do Sul com a ajuda das pessoas, daqui, da nossa cidade, de Campo Grande, com o trabalho deles também. É a primeira viagem deles depois de 2 anos de pandemia, e nós estamos realizando esta empreitada com o suor do nosso rosto. Lá na porta da igreja estarão sendo vendidas algumas ecobags por R$20. Quem puder e quiser comprar para nos ajudar no custeio da presença dos canarinhos aqui, eu agradeço, o coro agradece. Muito obrigado mais uma vez. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, que pela ressurreição do seu Filho único vos deu a graça da redenção e vos adotou como filhos e filhas, vos conceda a alegria da sua bênção. Amém. Aquele que por sua morte vos deu a eterna liberdade, vos conceda por sua graça a herança eterna. E vivendo agora retamente, possais no céu unir-vos a Deus, para o qual pela fé já ressuscitastes no batismo. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Levai a todos a alegria do Senhor ressuscitado. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe.